Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso glorioso. Você chegou no lugar certo, hein? Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista setorista do Botafogo e tô aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter, sempre como @canal do Medeiros. Quer encontrar nosso trabalho? @canal do Medeiros, em qualquer rede social, beleza? Feito isso, vamos falar de mais um assunto importantíssimo no Botafogo, né? Sobre contratações. A torcida tá querendo saber. O Botafogo vai precisar se reforçar. Ontem saiu a notícia do Oscar Romero, né? Trouxe, no último vídeo foi sobre ele, né? Falando um pouco sobre o paraguaio, camisa 10, canhoto, né? Da seleção paraguaia. É importante dizer que ele é um bom nome, né? Um nome para ser titular e cada vez mais agora, nesse momento de transição, nesse momento em que o John Textor está prestes a assinar o contrato aí da SAF com o Botafogo, a gente fica na expectativa de contratações desse nível. Contratações para ser titular, para melhorar o nível do elenco do Botafogo. E aí, esse vídeo aqui é sobre isso. Quais as posições que o Botafogo tem ideia para contratar? O que o Botafogo está pensando, né? Em relação a posições para contratações. Outra coisa, qual o perfil das contratações? Idade, é um cara mais experiente, um cara mais novo, né? Porque se a gente for pensar em perfil, olha como é que é importante a gente falar de perfil, né? Qual é o perfil do Red Bull Bragantino? Contratar jogadores muito jovens, né? Com potencial de venda futuro, destaque em alguns outros times grandes, né? E aí o Red Bull Bragantino pegou o Natan, zagueiro do Flamengo, Praxedes, meio campo do Internacional e por aí vai. Qual o perfil que vai ser do Botafogo nesse primeiro momento? Quais as posições? Esse é o assunto do vídeo aqui no canal do Medeiros. Primeiro nossa vinheta, daqui a pouco a gente volta para bater esse papo aqui. É isso aí, voltando aqui, deixa eu me apresentar para vocês depois dessa introdução. Meu nome é Matheus Medeiros, tá? E tô aqui no YouTube, conforme eu disse também na introdução, falando muito de Botafogo. Vamos então ao assunto sobre posições e perfis que o Botafogo tá querendo para 2022 nesse início, né? Primeiro dizer que o Botafogo tem a expectativa aí de contratar 5 a 6 jogadores para esse início, né? Decorrer do Campeonato Carioca e depois, mais para frente, o Botafogo, até 12 de abril, o Botafogo pode contratar jogadores para o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 10 de abril. Então o Botafogo tem a expectativa aí de contratar aí 5, 6 jogadores agora e depois ficar esperando alguma oportunidade de mercado, né? Identificando aí mais algum nome que possa preencher o elenco do Botafogo, tá? E posições, vamos falar primeiro de posições, né? O Botafogo deixou muito claro, né, que está pensando em reforçar muito o seu ataque. Tá? O Botafogo, ele percebe que tem uma defesa um pouco mais estruturada e reconhece que ele perdeu muitas opções para o ataque. O Botafogo perdeu o Rafael Navarro, o Botafogo perdeu o Marco Antônio, né? Então o Botafogo perdeu algumas posições, alguns jogadores para posições importantes. Então a prioridade do Botafogo nesse momento é pegar um centroavante para ser titular, aquele jogador de mais impacto. E o nome do Elkerson é sim o nome que mais agrada o Botafogo no momento. É a oportunidade de mercado que o Botafogo estava querendo, porque o Botafogo não precisaria comprar o Elkerson de nenhum clube, ele está livre no mercado, o Botafogo só que se adequar, né, chegar no denominador comum com o Elkerson em relação a salários. E é isso que o Botafogo está tentando fazer. E eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando que teremos reunião essa semana com os empresários do Elkerson. Então, centroavante é uma posição que o Botafogo está querendo contratar. Outro jogador é o meio-campo. Outra posição é um meio-campo, né? Camisa 10, aquele cara que vai disputar a posição com o Chay ali, né, como se fosse um meio atacante, quase um segundo atacante, né? Hoje nós entraremos em campo com o Juninho, da base, nessa posição. O Juninho é um ótimo jogador, mas é um jogador muito novo ainda, né? Não pode ser um titular ainda, né? O garoto tá verde, o garoto, primeiro ano dele no profissional, joga muita bola, era capitão da base, tenho grandes expectativas nele, mas não dá para carregar essa responsabilidade no primeiro ano como profissional. E o Chay, ele é o titular da equipe, foi o titular ano passado, um dos destaques da Série B, só que o Chay, assim, ele
vem de uma lesão, né? A gente não sabe como é que vai ser o Chay na Série A do campeonato. E o Chay tem também esses problemas de lesões. O Chay vem enfrentando problemas com lesões desde a Série B. Ele jogou praticamente a Série B toda lesionado, cara. Então, assim, o Chay jogou no sacrifício e mesmo assim foi muito bem. Então, a gente tem grandes expectativas do Chay para 2022, mas a gente não sabe qual vai ser o retorno do Chay. A gente vai ter que ver ainda. É uma incógnita. Então o Botafogo está querendo contratar um meio-campo, um camisa 10, para ser titular também e disputar a posição com o Chay pau a pau. E isso é muito bom, quem ganha é o Botafogo, né? Quem ganha é o elenco do Botafogo. Imagina, você ter o Oscar Romero, que é o jogador que está negociando, e o Chay. Um deles vai ter que ser reserva. Ou então o Chay pode voltar a ser ponta esquerda, igual ele chegou aqui no Botafogo, igual ele jogava lá na Portuguesa. E aí o Chay pode disputar a posição com o Diego Gonçalves e com o Vinícius Lopes, lá na ponta esquerda, né? A gente tem algumas opções e quem ganha é o Anderson Moreira, mais opções para o elenco. Outra opção que o Botafogo está querendo no mercado é um atacante de mais velocidade, um atacante mais para as pontas, né? E aí a gente pensa o seguinte, o Botafogo tem Diego Gonçalves, Vinícius Lopes numa ponta. E também tem o Enio também, né, que é jogador da base, 3 opções ali na ponta esquerda. Na ponta direita, o Botafogo já tem o Luiz Fernando, que voltou de empréstimo do Grêmio, o atacante Ronald, que é jogador do Botafogo também. Então a gente tem algumas opções também ali pelo lado direito. Então assim, o Botafogo vai precisar contratar mais um ponta ali de mais peso, né? Eu acho que o Botafogo falta isso. A gente tem bons jogadores, mas eu acho que falta um ponta que desequilibre de verdade, assim, né? Um cara de mais impacto ali nessa ponta. E o Botafogo tá atrás de um jogador assim, tá? Outro jogador que o Botafogo, já falei, 3 posições para vocês, tá? Outra posição que o Botafogo tá pensando é repor a saída do Luiz Oyama. Um segundo volante que tenha capacidade de criar jogadas, fazer saídas de bola, um segundo volante que seja mais técnico, né? O Botafogo tem um monte de primeiro volante, destruidor, Barreto, Fabinho, Breno, Romildo. Agora, segundo volante, mas construtor de jogadas, o Botafogo não tem. E o Botafogo tem o interesse e negocia com o Rafael Carioca, seria esse jogador para chegar e ser titular do Botafogo e dominar essa posição, tá? Outra posição que o Botafogo pensa, zagueiro e lateral esquerdo, né? O Botafogo tem aí na lateral esquerda o Jonathan Silva, que tem contrato até o meio do ano, o Carlinhos, que tem contrato até o final do Carioca, e o Hugo, que é da base. Então a lateral esquerda é um ponto de atenção para o Botafogo. O Botafogo vai precisar ou renovar com alguns desses, ou Jonathan Silva ou Carlinhos, porque os contratos são curtos, ou o Botafogo vai precisar contratar alguém. O Botafogo queria o Fábio, né, irmão gêmeo do Rafael. Só que o Fábio já tem 17 jogos lá na Liga Francesa e com 25 jogos o Fábio, ele ativa uma cláusula de renovação automática lá no Nantes, que é o time dele lá no francês, e renova automaticamente por mais um ano. Então o sonho de trazer o Fábio, irmão gêmeo do Rafael, vai acabar sendo adiado por mais um tempo. Então o Botafogo já está olhando para um outro lateral esquerdo. Ontem o Eduardo Freeland falou de Marcelo, do Real Madrid, mas ele mesmo disse que não tem conversa no momento, é só um sonho. Disse que depois que o Textor assinar, eles podem até tentar conversar para ver se esse sonho pode virar realidade, mas no momento ainda não tem nada. Não tem nada em relação a Marcelo, mas seria, obviamente, uma contratação extraordinária, épica, um dos melhores laterais esquerdos do mundo, com certeza, o Marcelo. Mas, por enquanto, não tem nada concreto. E quanto a zagueiro, o Botafogo pensa também em trazer um zagueiro com nível de titular, porque o Carly é um jogador muito experiente e é um jogador que sofre com lesão às vezes, né? Então, assim, o Carly, ele jogou a Série B praticamente toda, mas na última passagem que ele teve pelo Botafogo, ele sofreu muito com lesões. Então, assim, se o Botafogo perde o Carly, por exemplo, o Botafogo teria dificuldades de repor no mesmo nível, né? Porque o Botafogo teria o Klaus como reserva. Imagina se o Carly se machuca hoje, a gente teria que colocar o Klaus como titular absoluto da equipe. Então, assim, o Botafogo pensa em trazer mais um zagueiro para tentar manter o nível do elenco mais homogêneo, né? Botar o nível do elenco um pouco mais equiparado. Então, essas são as situações, tá? Em relação ao Botafogo, beleza?
E eu queria falar para vocês sobre o perfil, né? Prometi que ia falar sobre o perfil e nisso o Freeland falou ontem também. O perfil que o Botafogo vai contratar será de jogadores mais experientes, galera. Então esperem jogadores na casa dos 29, 30, 31, 32 anos. Por aí. Sabe por quê? Porque o Botafogo hoje ele tem muita garotada no elenco. Tem muita gente da base no elenco. E o Botafogo está necessitando de jogadores mais experientes para fazer a mesclagem, para conseguir juntar a juventude com a experiência. E o Botafogo vai atrás de jogadores rodados, jogadores que estão aí nessa faixa etária de 29 a 32 anos, que ainda consigam desempenhar dentro do campo de forma técnica ideal, né? Não estejam em fim de carreira, mas que sejam rodados, que sejam experientes, que tenham experiência com camisas pesadas. Se jogou na Europa, se jogou no exterior, melhor ainda. Esse é o perfil de contratação para esse primeiro momento no Botafogo, tá? Então é isso, cara. Posição, perfil, tá tudo detalhadinho para vocês. Agora vamos aguardar as próximas notícias, o que vem por aí. E o Botafogo deve, nos próximos 30 dias, 40 dias, anunciar mais ou menos 5, 6 contratações. Essa é a expectativa. Beleza? Estamos conversados? Até a próxima aí, deixem bastante seus comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Medeiros e deixar um like nesse vídeo. Até a próxima.